Olá, meus queridos, tudo bem? Muito bem-vindos novamente ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Vamos iniciando o nosso terceiro encontro dos nossos bate-papos todas as quintas-feiras. Hoje falaremos sobre família, padrões e a atualidade. Que tema, hein? Os nossos outros dois primeiros encontros falamos sobre o poder do pensamento e o poder da palavra. E hoje nós vamos adentrar e falar mais sobre a minha praia. O que é a minha praia? Essa conexão familiar. Todos nós temos uma família, pertencemos a um grupo. Família é o primeiro grupo do qual nós fazemos parte, do qual nós somos acolhidos e inseridos na nossa sociedade. Então, dentro da família existem leis próprias que nós podemos chamar de ordens do amor. E eu vou trazer um olhar aqui para vocês. Eu costumo dizer, às vezes, eu brinco com alguns pacientes, clientes, que eu dou alguns óculos. Então, nesse momento, eu estou dando a você, receba o óculos da inclusão. E nós vamos colocar esse óculos para a gente poder falar sobre família. Família é um organismo vivo. Todos que pertencem à família, ao seu sistema familiar, têm igual direito de pertencer. Todos têm um lugar. Isso é uma lei natural, uma lei da natureza. Porém, se algum fato, alguma situação ocorrer, consciente ou inconscientemente, que essa lei for violada, alguém da geração seguinte ou da geração posterior deste membro familiar se identificará com essa situação. O que isso quer dizer? Nada na família pode ser excluído, tirado fora, ficado afastado. Então, existem leis básicas dentro da família. A primeira é do pertencimento. Todos que nascem dentro de um sistema familiar têm igual direito de pertencer. Junto com a primeira ordem, a primeira lei, vem a primeira desordem, que são exclusões. Pessoas que pertencem, situações que pertencem, que são excluídas, que são retiradas ou que são ocultadas. Quando existe um segredo no sistema familiar, existe um veneno emocional que fica circundando, percorrendo todo o sistema. E geralmente, aqueles que são, poderíamos dizer, mais fracos, mais sensíveis, acabam se identificando. E o que isso quer dizer? Todos nós pertencemos a uma família que tem uma história, que tem toda uma memória celular. E nós recebemos dessa família 3 tipos de memórias. A primeira é a memória energética, com tudo o que aconteceu, foi vivenciado dentro dessa família, nós recebemos. A segunda é a memória biológica, todos os genes, todas aquelas transformações e transmutações que aconteceram com os nossos pais, avós, bisavós, ancestrais. Nós recebemos essa carga genética dentro de nós. Então, superações de doenças, de crises, de momentos, nós trazemos isso vivo e atuante dentro de nós. E trazemos também a memória emocional de tudo aquilo que foi vivenciado, situações de guerras, conflitos, medos, brigas e também de reconciliações, perdões, inovações, transformações. Tudo isso está vivinho dentro de nós. E o que isso tem a ver com a nossa atualidade? Nós estamos passando por um momento de transição, por um momento de grande ressignificação planetária. E nós não estamos aqui por acaso, nós escolhemos estar aqui. E a família ao qual nós pertencemos tem alguns padrões, tem algumas conexões únicas que nós trazemos. Então, existe muitas pessoas que têm como ancestralidade europeus,
pessoas que vieram para cá, para o Brasil, no período da guerra, no período da estiagem, no período de escassez que aconteceu na Europa, no período de guerras. E essas pessoas podem trazer dentro de si muitos padrões de medos, de agressividade, de escassez e ao mesmo tempo também trazer padrões de esperança, de inovação, de boas ações, tá? Nós temos tudo isso equilibrado dentro de nós. E como cada um pertence à sua família, à sua origem, é importante que nós conhecemos ou podemos conhecer um pouquinho dos padrões que tem cada família. Então, na atualidade, nós estamos passando por padrões de isolamento, por padrões que nós temos que ficar reclusos, fechados dentro das nossas casas, dos nossos lares, dos nossos trabalhos. E o que isso traz? O que isso aciona? Para alguns aciona medo, culpa, angústia, agressividade. Nós recebemos algumas perguntas, algumas pessoas que entraram em contato, inclusive falando desse momento aonde que o home office, né, o trabalho em casa, virou o normal, virou o natural. E como que isso sobrecarregou as famílias, principalmente as mulheres, as mães, né, que têm filhos pequenos, filhos em idades escolares, que acabam tendo que dar conta do trabalho, da casa e das atividades escolares. E muitas famílias se viram no momento de ter uma conexão integral onde não se tinha, eles se viam apenas em momentos pontuais. E o que isso nos traz, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos padrões de conflitos, de dificuldades, de agressividade foram aflorados. Isso não quer dizer que essas pessoas trazem essas memórias celulares dos seus ancestrais e isso está se aflorando. Não, isso quer dizer que a situação atual, esse momento no qual estamos passando, algumas pessoas têm um instinto desperto para alguns padrões. Então, por exemplo, é inato do ser humano, quando nós vamos enfrentar uma situação de desafio, de dificuldade, nós temos 3 tipos de reações. Isso é estudado, comprovado cientificamente. Primeiro, que diante de um perigo, o ser humano, uma pessoa pode enfrentar e ir para o combate, a outra pode paralisar ou fugir, né? Então, perceba-se se nesse momento em que nós estamos vivendo de isolamento, de transformações, de muitas inseguranças, é um momento que estamos sendo desafiados, que estamos sendo chamados à prova para colocarmos a serviço todos os nossos recursos internos, e se nós não temos, a gente precisa ir buscar, e entrarmos em sintonia com o nosso sentir e com a nossa intimidade. Então, eu vejo dentro das questões familiares muitos padrões, muitos conflitos na atualidade ligado ao se conhecer. E tem uma frase de Jesus que é muito forte, que é assim: a lâmpada do nosso corpo é o olho. Se eu estou saudável, eu posso ter olhos de luz. Se eu estou doente, eu posso ter olhos de trevas. O que isso quer dizer? Qual é o olhar? Como que nós estamos olhando e nos conectando com as coisas, com as pessoas, com os nossos familiares? Esse nosso bate-papo de hoje é para que você reflita, né? Como que tá a sua lâmpada interna? Como que tá os seus olhos? Principalmente para sua família, né? Saiba que existem alguns padrões que nós trazemos, que são formas de agir e de reagir diante de uma situação, mas nós também podemos criar novos padrões. Mas para a gente poder ir para o novo, nós precisamos nos abrir para essa consciência e conscientização. E esse é o objetivo da nossa casa aqui dos Tarefeiros: trazer uma ampliação da consciência,
que você saiba que existem muitos recursos que você pode se apropriar e com isso ficar mais leve, ficar mais inteiro. Então, se por acaso você, na sua casa, está passando por esses desafios, essas dificuldades, esse medo, essa agressividade nas relações, esses conflitos, verifique qual é o óculos que você está usando, qual é o sentir que está sendo acionado em você. Pergunte-se, isso é meu? Ou isso eu estou apenas reagindo a essa situação? Então, e se não for seu, eu vou ensinar um exercício muito rápido e muito simples. É o seguinte, você vai respirar fundo e você vai pensar da seguinte forma: eu fico com o que é meu e o que não é meu volta para a origem. A partir desse momento eu coloco consciência no meu olhar, no meu sentir e no meu agir. Faça esse exercício simples e verifique como você sente, como você fica e de que maneira que você começa a agir e se comportar ao longo do seu dia, tá? Preste atenção, que nós possamos colocar-nos a serviço, primeiro de nos conhecermos, de acionarmos a nossa força interior e também acionar a nossa força ancestral, não pela dor, mas pela gratidão. Então, esse é o início de uma série de bate-papos que nós vamos ter falando sobre famílias, padrões, leis, conexões e também exercícios práticos para que nós possamos ter mais leveza na nossa sintonia com a nossa família. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que tenha feito sentido para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, venha fazer parte aqui com a gente, traga a sua pergunta, traga a sua reflexão, que para nós é uma alegria. Um abraço carinhoso, tchau, tchau.